Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos para a nossa última aula da apostila 1, tá? Não me esqueci da dúvida que vocês tiveram na aula passada, então nossos dois últimos slides serão sobre aquela dúvida, na verdade, né, que vocês tiveram, tá? Mas vamos lá, para a nossa última aula da apostila 1, tá bom? Inconfidência mineira e conjuração baiana. Para nós, né, até por conta de estarmos na região sudeste, mas na verdade é para o Brasil todo, mas para a gente é mais batido na tecla da Inconfidência Mineira, tá? Mesmo porque a gente tem um mártir dessa Inconfidência, que é o Tiradentes, né? Inclusive vocês fizeram uma atividade, uma pesquisa sobre o dia 21 de abril, que é o dia do Tiradentes, né? Então nessa primeira imagem que a gente tem a bandeira, né? O símbolo, a bandeira que eles fizeram durante o planejamento da Inconfidência, e a gente tem a primeira imagem aí, né? Que é o Tiradentes. A gente sempre ouviu falar que o Tiradentes foi enforcado. O que ele está fazendo decapitado aí, né? Então vamos entender algumas coisas dessa imagem antes da gente começar a falar propriamente da Inconfidência, tá? Bom, então a gente tem aí uma cabeça, né? A cabeça do Tiradentes. Se vocês perceberem, comparando com o crucifixo que está ao lado, né, e esse crucifixo era comum quando eram enforcados, né, tinha sempre a simbologia religiosa, né, mas enfim, na verdade esse crucifixo aparece aí para essa comparação mesmo, né. Tiradentes se assemelhando muito à imagem de Jesus Cristo, né, até por isso, né, que foi considerado mártir, com essa ideia de trazer ele como herói, como uma pessoa que foi muito boa para o Brasil, acabam tentando aproximar a imagem dele com a imagem de Jesus, tá? Na verdade, pessoal, certamente ele não estava com essas características, por vários motivos. Tiradentes nunca teve barba, nunca teve cabelo comprido. Primeiro, pelo fato dele ser um alfer, né? Ele tinha uma patente, né? Ele trabalhava no exército, na guarda portuguesa, então assim, ele não tinha cabelo longo, porque não podia ter cabelo longo, né? Tinha que ter sempre o cabelo curto, cabelo de militar, né? Barba parada, no máximo um bigode, tá? Aí vocês vão falar assim, mas ele ficou um tempão preso, né? Ele ficou um tempão confinado, lá preso, até a data dele ser enforcado. Então o cabelo dele cresceu e a barba cresceu também. Só que também não é justificativa, tá? Porque quando eles iam enforcar alguém, para não ter problema da barba e do cabelo interferir, né, na hora de enforcar, né, fazer com que isso ficasse mais sofrível, ou então interferir de alguma forma mesmo com a questão do atrito, eles aparavam a barba e cortavam o cabelo bem curto, ou seja, nada a ver essa semelhança que fizeram aí, essa aproximação das imagens dos mártires, tanto Jesus quanto Tiradentes, né, na intenção de santificar esse personagem tão importante para a nossa história. Isso não diminui em nada a sua importância para a história, tá? Mas é importante a gente ter isso em mente, tá? Que foi mais uma aproximação mesmo ideológica, tá? Bom, e por que ele está sem cabeça se ele foi enforcado? Bom, quando Tiradentes morreu, né, em praça pública, foi enforcado em praça pública para servir de exemplo para que ninguém mais, né, se revoltasse contra a coroa portuguesa, o corpo dele foi cortado em pedaços, né, inclusive foi decapitado, e a cabeça dele foi colocada em praça pública, e as partes do corpo dele foram colocadas ao longo da estrada de Vila Rica, e ele foi decapitado e a cabeça ficou em exposição. Só que a cabeça dele desapareceu. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com a cabeça de Tiradentes. Porque quando a gente fala, até mesmo quando comparado, né, quando colocada essa imagem de Jesus aí,
O que a gente espera para os nossos mortos? Que tenham um enterro digno, né? Um enterro na época, inclusive, católico, né? Então, que seja enterrado. E não foi o caso de Tiradentes, né? O corpo dele foi todo espalhado, né? A cabeça colocada em exposição. Então, o que a gente acredita, né, é que pelo menos a cabeça do Tiradentes teve um enterro digno, né? Mas não só Tiradentes, como toda a família sofreram grandes penalidades, né, por ele ter sido esse traidor da coroa portuguesa. E a gente já vai ver o porquê que ele foi considerado grande traidor, né? A casa onde ele morava, o terreno da casa onde ele morava, jogaram sal, porque isso tira a fertilidade do solo, né? Então, a família, os herdeiros dele passaram por vários processos de envergonhamento mesmo perante a sociedade, não sei nem se existe essa palavra, mas eles foram menosprezados, né, perante a sociedade por serem herdeiros, por serem da família do Tiradentes. Então, para a coroa portuguesa, eles queriam envergonhar toda a família, todos os seus descendentes, por fazerem parte da família do traidor, tá? Então, vamos para os nossos slides. Então, em Confidência Mineira, aí a gente tem a reunião, né, eles jurando sobre a bandeira que eles criaram, né, de liberdade, igualdade e fraternidade, inclusive, né. A Inconfidência Mineira, ela vem logo após a Revolução Francesa, porque foi baseada nos ideais iluministas, tá, pessoal? Por isso que tem essa proximidade aí com o conteúdo que a gente aprendeu anteriormente. Aí os Inconfidentes, mais uma vez a figura do Tiradentes, semelhante à figura de Jesus Cristo, né? Então, quem eram os Inconfidentes? Por que eram chamados de Inconfidentes? O grupo era liderado pelo Alferes, que é uma patente militar, tá? Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por Tiradentes. A ideia do grupo era conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema de governo republicano em nosso país. República, um presidente, tá? Estes Inconfidentes chegaram a definir até mesmo uma nova bandeira, que é aquela que tem lá no começo da nossa aula, né, para o Brasil. Ela seria composta por um triângulo vermelho, no fundo branco, com a inscrição em latim, Libertas Quae Athena. Vou mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Tá? Liberdade mesmo que tardia. Voltando. O que foi a Inconfidência Mineira? Tá? Por que ela aconteceu? Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. A Inconfidência Mineira, ou Conjuração, que é revolta, tá? Foi uma tentativa de revolta abortada, ou seja, que não deu certo pelo governo, né? Abortada pelo governo, o governo que fez com que não desse certo essa rebelião, essa revolta, em 1789, tá? Portanto, 10 anos depois da Revolução Francesa. Em pleno ciclo do ouro, na então capitania de Minas Gerais. No Brasil, entre outros motivos, a execução da derrama, então era contra a derrama, que eu já vou explicar para vocês, e o domínio português. Foi um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil, significou a luta do povo brasileiro pela liberdade, contra a opressão do governo português no período colonial. Então vamos lá. Durante o período colonial, mais especificamente no chamado período da mineração, existia um imposto que a gente chama de quinto, que era assim, toda quinta parte do ouro retirado das minas deveriam ser encaminhados diretamente para Portugal, para a metrópole. O que aconteceu? Chega um momento que o ouro ele vai escassear, vai deixar de se encontrar com tanta facilidade, né? E foi o que aconteceu nesse período. Não se encontrava mais tanto ouro, não se encontrava ouro com tanta facilidade. Então, a colônia deixou de pagar esse imposto, não pagou o imposto completo, né? O quinto. Então, marcou-se uma data
para que a população pagasse esse imposto. E essa data ficou conhecida como Dia da Derrama, no sentido de derramar tudo que você tem de valor mesmo. Todo mundo tinha que pagar, independente de ser rico ou pobre, independente de ser minerador ou não, tinha que pagar esse imposto, tinha que dar o que tinha de valioso para pagamento desse imposto. Então essa data estava marcada. Os inconfidentes, que na sua grande maioria eram pessoas que tinham dinheiro, o único pobre nessa história toda e a pessoa mais simples dessa história toda era o Tiradentes, tá? Coincidentemente ou não, foi o único que recebeu a pena de morte, tá bom? Então, acabou que a população se revoltou e os inconfidentes também, né, acabaram não aceitando essa situação e se reuniram para fazer essa revolução. Então, os objetivos. Nossa, vou tomar água, peraí. Os objetivos. Então, o principal objetivo era se libertar da metrópole, tá bem? Então, romper com Portugal e adotar um regime republicano. A capital seria São João del Rei, né? Então, a capital do Brasil seria lá em Minas Gerais. Eles queriam criar indústrias, criar uma universidade muito legal, acabar com o domínio, né, com o monopólio comercial português, que tem a ver com a dúvida que vocês tiveram na outra aula, que eu já vou falar, tá bom? E adotar o serviço militar obrigatório, o tiro de guerra, tá? Isso daí não tem como, gente, não tem escapatória. Quem criou o tiro de guerra, na verdade, foi o Napoleão Bonaparte, tá? Continuando. A bandeira do novo país seria um pavilhão que conteria a frase latina libertas quae seratami, liberdade ainda que tardia. Mais tarde, um desenho semelhante e o lema seriam a base para a criação da bandeira do estado de Minas Gerais. Observação: bandeira da Inconfidência Mineira com as cores da Revolução Francesa e o índio rompendo grilhões. Essa foi a primeira bandeira, tá bom? E depois a outra bandeira com o triângulo vermelho aí. Aí, então, né, foram sentenciados todos os inconfidentes, tá? Como que a coroa portuguesa ficou sabendo da revolta, né, da Inconfidência? Tinha um dedo duro no meio, tá bom? Calma que a gente já vai falar sobre esse dedo duro. Então, aí, ó, a leitura, quando o Tiradentes, olha a expressão dele de só eu fui condenado à morte, né? Ele sendo, então, julgado e condenado à forca. Consequências. A Inconfidência Mineira transformou-se em símbolo máximo de resistência para os mineiros. A bandeira idealizada pelos Inconfidentes foi adotada pelo estado de Minas Gerais. E aí agora algumas curiosidades, tá bom? Então olha lá. Na primeira noite em que a cabeça de Tiradentes foi exposta em Vila Rica, foi furtada, sendo seu paradeiro desconhecido até os nossos dias. Por isso que acredita-se, né, que os próprios Inconfidentes ou a própria família do Tiradentes tirou a cabeça de onde ela estava enfincada, né? Estava lá colocada à exposição, foi retirada e essa cabeça recebeu um enterro digno, tá bom? Religioso, inclusive. Trata-se de uma condenação por inconfidência, traição à coroa. Os sinos das igrejas não poderiam tocar quando ele foi enforcado, tá? Mas as pessoas daquela época, então, existe pela história oral, né, que a gente chama de lenda aí, mas pela história oral, tocou-se sim no sino na hora da sua morte com 5 badaladas, tá? Mesmo sendo proibidos de tocarem o sino foi tocado. A casa de Tiradentes foi arrasada, foi destruída, tá? Foi queimada, na verdade, a casa, e o terreno da casa, lá, o seu local, foi salgado para que mais nada ali nascesse. O sal torna a terra infértil, tá? E as autoridades declararam infames todos os seus descendentes. Então, seus descendentes não são dignos, são infames. Olha o que eu falei para vocês sobre ele ter a barba e o cabelo comprido.
Tiradentes jamais teve barba e cabelos grandes. Como alferes, o máximo permitido pelo exército português seria um discreto bigode, um bigodinho, né? Um bigode fino. Durante o tempo que passou na prisão, Tiradentes, assim como todos os outros presos, tinha periodicamente, sempre com uma certa frequência, né, os cabelos e a barba aparados, para evitar a proliferação de piolhos, e durante a execução estava careca com a barba feita, pois o cabelo e a barba poderiam interferir na ação da corda, a história do atrito, né, da corda não funcionar muito bem na hora da execução, tá? Então, voltando, pessoal, como esses inconfidentes aí, né, então se reuniram, eram pessoas, na sua grande maioria, mineradores, na sua grande maioria, pessoas que tinham dinheiro. Eles se reuniam, e tudo leva a crer que eles se reuniam na maçonaria. Na verdade, a ação da maçonaria está mais evidente na Conjuração Baiana, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas estudos mais recentes acreditam que a maçonaria interferiu diretamente na Inconfidência Mineira, tá bom? Então, eles se reuniam possivelmente numa loja maçônica, numa maçonaria, né, que é uma sociedade, um grupo secreto, né, que não cabe aqui a gente ficar falando nesse momento, mas eles se reuniam e planejavam essa revolta no dia da derrama, no dia da cobrança do imposto, né, do quinto. Entre eles tinha um traidor, né, o dos reis. Esse cara foi, contou, né, para o exército da coroa portuguesa lá que ia ter esse movimento, essa rebelião, e antes mesmo de acontecer essa rebelião ela terminou, né, foram presos todos os envolvidos. Tiradentes foi o único que foi condenado à morte, e ele foi condenado à morte, tudo leva a crer que era porque era o mais simples de todos e porque ele era pobre, tá? E quando a gente fala em inconfidente, a gente está falando em traidor, tá? Na ideia de traição, certo? Traição à coroa portuguesa, no caso, tá? Agora sim, a Conjuração Baiana, 1798, conhecida também como Conjuração dos Alfaiates. Pra gente, vamos só tomar conhecimento, tá, dela. Também foi baseada no Iluminismo, tá? Também as suas reuniões foram praticadas dentro de uma loja maçônica, e aí é fato confirmado, tá? É certeza absoluta que realmente eles faziam essas reuniões ali, tá bom? Movimentos de características essencialmente populares, foram os populares que pegaram em armas. Na verdade, os mentores não eram populares, tá? Era elite. Contando com a participação e lideranças de escravos, mulatos e setores livres urbanos de baixa renda. Transferência da capital para o Rio de Janeiro. Então eles queriam ou melhor, eles estavam bravos por causa disso, né? Esvaziando Salvador, a economia de Salvador. Então antes a economia girava em torno do Nordeste, em torno de Salvador. E de repente começa a se falar na transferência da capital para o Rio. Peraí, eles vão começar a ter problemas econômicos, então eles começam a brigar para que isso não acontecesse. As ideias básicas, em tese, são as mesmas da Inconfidência Mineira, tá? Então, a independência em relação a Portugal. Ou seja, as ideias do Iluminismo, liberdade, né? Liberdade em relação a Portugal. Por outro lado, houve movimentos que superaram em muitas concepções burguesas. Aí tem um comparativo para vocês da Inconfidência Mineira e da Inconfidência Baiana ou Conjuração Baiana, tá? Então tem as datas, né? Rose, precisa saber as datas exatamente? Eu quero que vocês saibam a data da Inconfidência Mineira. Da Conjuração não precisa se preocupar muito, tá bom? Então, algumas coisas que são óbvias, né? O local, se é mineira, é lógico que é Minas Gerais, se é baiana, é lógico que é Bahia, né? Os líderes, então lá da Inconfidência Mineira, a elite mineira, né? Tendo uma pessoa mais simples entre eles, que foi aquele que foi condenado à morte. E os motivos, né? A revolta contra a constante cobrança de impostos, lembrar que era o quinto, né? E o dia da cobrança desse imposto, que é a derrama,
tá? Então o imposto não é derrama, tá? É o movimento lá que ia se cobrar esse imposto. Impostos pelas autoridades portuguesas, tá bom? E no caso da Inconfidência, revolta contra o aumento do custo de vida, porque eles não tinham mais dinheiro suficiente para viver. Então estava cada vez mais caro para eles viverem ali, porque as atenções não estavam mais voltadas para o Nordeste. Mais uma comparação. Então, assim, eu fui pegando as comparações que tinham características gerais, assim, que é legal vocês lembrarem, tá bom? Então, tanto a conjuração, né, quanto a Inconfidência foram baseadas no iluminismo, tá bom? A mineira também foi baseada na independência dos Estados Unidos. Em contrapartida, a baiana, eles se basearam numa Inconfidência, na independência, na verdade, do Haiti, né, que era uma região extrema, era uma região só de escravos e negros, tá, e tinham acabado de passar pelo seu processo de independência. Fatores internos, né? Então, no caso da mineira, a crise da mineração, a não pagamento do quinto, portanto, a derrama. E no caso da baiana, a decadência econômica, porque eles já não tinham mais como viver, porque estava muito caro, estava muito alto o custo de vida, tá bom? A liderança lá da mineira é mais elitizada, né? E da baiana mais popular. Objetivos: emancipação, liberdade, ficar livre de Portugal, tá? E já a baiana é essa liberdade também e uma igualdade social mais eficaz, mais clara, tá bom? Mais uma comparação. Então, as duas tiveram influência do iluminismo e da independência dos Estados Unidos. A mineira, o caráter é mais colonial, né? Então a ideia de se libertar mesmo de Portugal. A conjuração baiana é mais social, é a ideia de ter uma melhoria na sociedade, na economia, né? A mineira queria a manutenção dos privilégios da classe. Já a conjuração baiana queria o fim dos privilégios, queria que todos tivessem direitos iguais, né? A mineira foi um movimento elitista, a baiana foi popular. É tudo muito fácil para assimilar, tá, gente? E já que era elitista, os participantes eram da elite, a aristocracia, a classe média, né, militar, quem tinha grana. Em contrapartida, a baiana, já que era mais popular, eram pessoas mais simples, na sua grande maioria alfaiates. Alfaiate que são aqueles homens que fazem terno, né, que costuravam ternos, né, que era a população urbana, né, escravos, negros libertos e alguns camponeses. Bom, pessoal, aí eu vou querer que vocês façam os exercícios da apostila antes de eu tirar a dúvida da aula anterior, tá? Aula dada, tarefa feita. Então, eu quero que vocês façam a página 37 da apostila 2, tá bom? A página 38 e a página 39. 37, 38 e 39. Se conseguirem fazer hoje para tirar as dúvidas no plantão hoje à tarde, melhor. Se não conseguirem, não tem problema, façam no tempo de vocês. Mas até a nossa próxima aula, tentem fazer, tá bom? Né? Então, até sexta-feira que vem, vai, tá? Mas até a nossa próxima aula, façam, deixem tudo pronto para a gente tirar as dúvidas, tá bom? E quem já for fazendo, pode me mandar as fotos pelo School, tá? Então, mandem as fotos de todos, só que mandem tudo de uma vez só, quando tiver tudo pronto, tá bom? Porque daí eu já vou dar a nota de participação de vocês, combinado? Então, o Pacto Colonial, que foi a dúvida que vocês tinham, quando eu falei lá de 1808, quando a família real veio para cá, fugindo de Napoleão, vocês se lembram? Foi essa a dúvida. Aí eu perguntei se vocês lembravam do sistema colonial, do pacto colonial, e alguns me falaram que não. Então,
Só para vocês retomarem, porque eu falei, olha gente, vai ter a quebra do pacto colonial. Eu vou voltar nesse slide, quando eu for falar dessa quebra do pacto colonial, quando eu voltar lá na apostila 2 e voltar para 1808, porque aqui a gente está no final de 1700, né, quando a gente está falando de Inconfidência, mas quando eu voltar, eu volto nesse slide. É só para não ficar aquela dúvida, não ficar acumulando muita dúvida, tá bom? Então, o pacto colonial é o regime do exclusivo colonial, ou seja, a metrópole, ela vai fazer comércio com a sua colônia, sempre. E a colônia, ela só pode fazer comércio com a sua metrópole, tá aí, ó. Tá? É mais ou menos um desenho desse que eu faço na lousa para vocês, tá? Então, é exclusividade. Então, enquanto a metrópole manda para a colônia produtos manufaturados e escravos, a colônia manda para a metrópole matéria-prima, produtos tropicais e metais preciosos, tá? Quando a família real se muda para o Brasil, né, de mala e cuia, fugindo do Napoleão, a metrópole deixa de existir, tá? Ela não está mais lá, porque a coroa se mudou completamente para a colônia. Então, ela meio que deixa de existir. Então, esse pacto colonial, ele é afrouxado, que a gente fala, né? Ele existe ainda? Existe, mas ele está bem frouxo, porque não tem mais metrópole, né? A metrópole tá aqui. Ainda não é rompido o pacto colonial, vai se romper daqui a pouco, mas ele está afrouxado, tá bom? É essa que é a ideia. Isso que eu queria que vocês se lembrassem, tá bom? Então, falamos da Inconfidência, falamos da conjuração. É uma aula. Isso aqui é a dúvida que ficou na aula passada, tá bom? O que é pacto colonial e por que ele foi afrouxado? Foi afrouxado porque a metrópole se mudou para cá. Tudo bem? Se tiverem dúvida, anotem a dúvida de vocês, tá? Pra gente poder tirar hoje à tarde no plantão, certo? Hoje à tarde a gente se encontra no plantão. Quem já fizer os exercícios, a gente já pode até discutir um pouquinho sobre eles, tá bom? Mas a gente se encontra no plantão pra gente falar um pouquinho mais sobre a Inconfidência e a conjuração. Combinado? Tô morrendo de saudade de vocês. De verdade, mas saudade de ficar perto, porque a gente se vê toda sexta, né? A gente conversa e tal, mas eu tô com saudade de ficar perto de vocês de verdade, tá? Não se esqueçam que eu amo muito vocês. Se Deus quiser, breve estaremos juntos novamente, né? Eu olhando para vocês e sabendo se vocês estão com dúvida ou não, porque por aqui não dá pra gente saber, né? Por isso que eu espero vocês no plantão, para que vocês tirem as dúvidas, tá bom? Um grande beijo. Não se esqueçam, mais uma vez vou repetir, eu amo muito vocês. Até a tarde. Fiquem com Deus.